Oi, tudo bem? Como que de verdade você tá no dia de hoje? A vida e suas voltas nos trouxeram até aqui. Seja muito bem-vindo ao Supercast da Super Amandinha, um lugar de conversas leves, profundas e verdadeiras. Um lugar em que você se vê e percebe que todo mundo tem um pouco de você, tem um pouco de mim, tem um pouco de nós. Supercasts de histórias de superação, assim como a sua. E hoje a gente tá aqui com a Maria de Fátima. Seja muito bem-vinda! Obrigada. Não sei se eu falo a paz do Senhor. Pode falar. Maria de Ai, Fátima, se você não acompanhou, eu vou deixar na descrição embaixo. Você vai ver, o marido dela foi quem estreou a Fafá aqui. a famosa Fafá que ficou gravado, né? Ficou. Você disse que todo mundo começou a te chamar de Fafá? Gente, todo mundo me chamava de Fatinha, Fafá, Maria de Fati. Eu fiquei, meu Deus, Que é isso? que é isso? Nossa, Pois é, quem é muito exato. próximo sabe que ele te chama assim de Fafá. Chama, chama. E aí, enquanto ele falava, eu achei, ok, já tô acostumada. Mas quem não Sim. estava, falou, aham, eu não sabia que era esse É... apelido, também quero chamar. A galera geralmente também me conhece, tipo, Maria, Má, né? Mas, tipo assim, Maria Sim. de Fátima, tipo, oxe, alguma coisa deu errado, né? Outro dia eu fui preencher um cadastro pra você, aí eu fui escrevendo seu nome. Olha, o nome dela é comprido, aí é É Maria de Fátima. comprido. É. Mas ele casou e ele pegou meu nome, então. Olha, não tô sabendo Deus disso. mudou o nome, aleluia. Ó, a gente vai colocar um cronômetro. Vocês vão ouvir a história dela. Tem uma história de superação, de muita superação, de muitas coisas que o Senhor fez. E a gente, no caminho até aqui, a gente veio conversando várias coisas, coisas que a gente às vezes nem sabe e acaba sabendo na conversa, né? É, Então, assim, vai você tem. fluindo, né? Vai fluindo. Você tem 4 minutos. Até brinquei que o pessoal fala, né? Tempo de mesa. Aí eu falei pra ela, tempo de carro. Porque a É. gente veio vindo conversando. Então, você tem 4 minutos pra contar a história da sua vida com o maior número Ah, de detalhes. Tá bom? beleza. Sinta-se à Começou? vontade. Eita, Começou. meu Deus. Eu me chamo Maria, eu tenho 24 anos. 25 5. há 2 semanas. Ai, Jesus, por que eu com essa idade? Bom, eu não nasci em um berço cristão, né? Eu nasci, na verdade, em um berço católico. Os meus avós, eles eram católicos. Meu nome é Maria de Fátima porque minha avó, ela era devota de Nossa Senhora de Fátima, cresceu em convento e tudo. Com cinco anos, os meus pais acabaram se separando. Com 8 anos, a minha mãe ela já estava para se casar com meu padrasto. E aí era tudo muito novo para mim, porque agora eu tinha um novo homem dentro de casa, né? Um novo sacerdote. E eu também não sabia o que significava isso, porque agora também tem uma nova religião. Então, eu sou apresentada ao cristianismo, eles me levam para uma igreja, e ali eu escuto falar sobre Deus e vou crescendo. Até os 14 anos, eu acredito que eu tenha ficado também na igreja. E aí, a partir dali, eu comecei a me sentir um pouco julgada, eu me sentia um pouco de lado. Eu não, na verdade, também, e não terceirizando isso, eu acredito que eu, Maria, não conhecia Deus de fato no tete a tete. Eu Uhum, só escutava falar desse Deus, e então eu falei assim: meu, se Cristo é isso aqui que estão falando pra mim. Se é exatamente isso, então eu não quero esse Jesus. Esse uhum, Jesus, ele é tão santo, ele é tão poderoso, ele é tão bom que eu não posso estar perto dele, né? Jamais conseguiria. E aí eu vi as pessoas no mundo, vi as pessoas felizes, fui pro mundo. E aí no mundo conheci das piores bailes de favela que você imaginar, as melhores baladas de São Paulo que você pensar também. Usei droga, bebida alcoólica, muita coisa, né? Eu passei por muitas situações. Nunca pensei em me casar, mas tive relacionamentos, né? Tive um relacionamento de 5 anos, depois um relacionamento de 1 ano. E até que tentei voltar para Jesus, não deu certo. E aí, enfim, tive o encontro com Cristo. Falta 1 minuto e 44. E aí, enfim, tive então um encontro com Cristo em 2019. E aí, quando eu tive esse encontro com Cristo, tentei
né? Me inscrevi ali na classe de discipulado, de batismo. Pela primeira vez, então, na minha vida, algo novo estava surgindo, mas recebi alguns julgamentos ali naquele primeiro momento. E aí, a Maria de 14 anos voltou à tona, aquele sentimento de, poxa, Deus, ele é muito longe, ele é muito distante, não tem como eu estar perto de alguém que é tão santo, alguém que é tão poderoso. Eu realmente tenho que levar sobre mim toda essa culpa, porque aí agora, antes eu levava uma culpa que as pessoas colocavam sobre mim, e agora eu já levo uma culpa de coisas que eu realmente fiz, né? De coisas que eu fiz do mundo. Então, meu Deus, agora então piorou, minha situação não tem jeito pra mim. E tem jeito, né? Glória a Deus que tem jeito pras pessoas, aleluia. E aí, quando eu conheci Jesus, a minha vida mudou, a minha perspectiva de todas as coisas mudaram, porque eu entendi verdadeiramente que tudo que eu considerava como tudo pra mim era nada, perto da grandiosidade e perto de tudo que Jesus é, em minha vida e na vida de todos. E a partir daí, a minha vida ela foi constituída, muito difícil, mas foi constituída na rocha, que é o Senhor Jesus. Por isso, eu fui passando por alguns processos de renúncia, né? Tanto de questão de vestimenta, tatuagem, esse tipo de coisa. Ah, Maria, pecado, não é pecado? Não tô entrando nesse âmbito, mas eu levava sobre mim muitas culpas, ainda mais pela raiz que eu tinha, né, dentro da igreja. E eu tive que passar por todo esse processo de santificação exterior, mas interior também com o Senhor Jesus. E eu creio que é isso. Ó. Eita, que deu certo, glória a Deus. Tá, nesse processo que você passou de É que é muita santificação, coisa, desculpa, mas muita. eu fiquei tão um pouco confusa. Meu Deus, o que eu tô falando? Deixa eu voltar 3 anos, 4, 5, 10. Será que eu tô sabendo o que eu tô falando? Quem eu sou? O que eu tô fazendo aqui? Gente, o que tá falando? Tá bom, deu certo. Glória a Deus. Nesse processo de santificação que você passou, se você quiser contar um pouquinho, porque às vezes assim, as pessoas elas entendem sobre renúncia. Eu renuncio o quê? Eu Certo. renuncio por quê? Eu renuncio pra quem? O que é renúncia? Porque o peso da renúncia, dessa palavra, não é um peso legal. Mas ele produz um fruto bom. Exato. Então, assim, se as pessoas ouvirem você, elas vão poder, às vezes, entender que, às vezes, algum processo de renúncia que elas estão vivendo, que elas têm que viver, vai produzir um fruto bom. Exato. Ainda que no momento tenha sido um pouco difícil. Sim. Se você quiser contar um pouco sobre quais são algumas coisas que o Senhor foi te fazendo renunciar e que hoje você vive frutos bons. Olha, na verdade, o que Deus não fez, eu renunciar. Ai, Jesus. Nova criatura, Nova criatura, não vivo mais eu. Ele que vive em mim. Literalmente. Mas eu acredito que eu não me reconheço. Se hoje eu te mostrasse uma foto minha do passado, provavelmente você não me reconheceria e ficaria muito surpresa comigo. A minha forma de falar, a minha forma de agir. Quando eu falo de renúncia, foi porque... E deixa agora eu explicar a pergunta que a Amandinha me fez, né? Do porquê renunciar e por quem. Quando eu conheci Jesus, eu falei ali no início da história que eu escutava falar deste Deus, mas eu não conhecia ele de perto. E quando foi ali em 2019 que eu tive esse encontro verdadeiro com Cristo, não tem como você continuar sendo a mesma pessoa depois de você encontrar Jesus. Sim. Não tem como você ter um encontro com ele e você se manter a mesma pessoa. Como Maria. Com Maria. Aleluia, boa parte. Mas não tem como, não tem como. E eu vejo que é verdadeiramente aquela palavra que diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo, 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 tudo mesmo. E então agora eu me vejo diante de um Deus que não é longe, me vejo diante de um Deus que ele é próximo. Eu me vejo diante de um Deus que me traz a paternidade, que ele reafirma identidade, sexualidade, ele me afirma quem eu sou como filha e o quanto eu sou amada nele. E aí eu começo a pensar comigo, meu Deus, o que é que eu considerava como tudo assim? Isso é muito pequeno, isso é muito pouco. Perto desse tesouro que eu encontrei. Porque eu encontrei o meu tesouro, de fato, sabe? Quando eu fui pro mundo, eu acabei
cometendo muitas coisas, né? Então eu tive muito deturpado dentro de mim a questão da pureza, a questão de sexualidade. Muito nova eu comecei a ter uma vida sexual ativa. Eu namorei durante muito tempo, e aí eu também passei por diversos processos na minha juventude de relacionamentos tóxicos e também acredito até mesmo que abusos psicológicos, Sim. né? E eu me sentia muito culpada por tudo. Então eu me sentia culpada por uma pessoa ficar, e eu me sentia culpada por uma pessoa ir, eu me sentia obrigada a aceitar essa pessoa se ela viesse de volta, porque eu não era boa o suficiente. Então, quando eu cheguei e conheci Jesus de fato, é dessas renúncias que eu tanto falo. Tudo isso que eu achava que preenchia, na verdade, eu voltava pra casa depois de ter usado doce, balinha, loló, tudo que você imaginar, e eu continuava vazia. Eu continuava pequena, eu continuava sozinha. Sim. Ah, mas você tinha fulana ou ciclana, mas eu continuava sozinha. E no fim, os questionamentos eram os mesmos, as dúvidas eram as mesmas. E quando eu conheci Jesus verdadeiramente, eu entendi, meu Deus, eu preciso disso. Sim. Isso é Jesus? Ele é Jesus, ele é o Filho do Homem. Então é ele quem eu quero que habite dentro de mim. E aí me veio o sentimento de pertencimento, o sentimento de filha de verdade. E com isso eu não conseguia mais ser a mesma pessoa. Foi muito louco. Foi muito louco porque eu não conseguia mais ser a mesma pessoa. Não foi de um dia pra noite, mas aos poucos eu acho que as coisas foram mudando. Sim. Não E sei se eu essas consegui responder. Conseguiu. Então, por exemplo, assim, esse processo que você falou que você namorou, e vai entrar numa parte bem importante, porque o Jeff, quando veio aqui, ele Ai. contou uma parte É verdade, sim, meu esposo. Então, Gente. assim, você quando conheceu o Jeff, você disse pra mim que você estava fazendo um processo de transição, de renúncia. Então, assim, como é que foi esse processo? Quem não assistiu o primeiro episódio, por favor, assista. Vocês vão entender todas as coisas. Então, assim, ele já sabia que era você. E aí você me contou que você estava nesse momento passando por um processo de santificação de renúncia. Sim. Por isso que ele falou que ele sabia que ele não podia interferir nos seus processos. E que ele esperou no Senhor. Sim. Até a gente comentou agora há pouco, né? Até falei, qual que era a sua sensação? E ele falou assim, olha, eu sou muito da paz. Aí você falou que se fosse comigo, já... Meu Deus do céu. É porque eu também acredito assim, né? Vamos lá. Na minha vida, eu tive muitas instabilidades. Então, eu tive muita questão de instabilidade de uma figura masculina, paterna, no qual me firmasse. E a gente sabe que quando a gente não tem uma figura paterna, a nossa questão de segurança, a nossa questão de confiar em si mesma, de se amar, é muito deturpada. E com isso, eu acabava ficando muito mal, porque eu me sentia rejeitada, eu me sentia muito, muito mal. E aí eu acabava me sujeitando a situações que não eram pra eu me sujeitar. Sim. E eu acabei me sujeitando a muitas situações por causa dessa falta de paternidade e me gerou muitos frutos ruins. Mas a questão mesmo é que, com tantas instabilidades na minha vida, na questão emocional, na questão paterna, numa questão de, não, você é bem-vinda aqui, você não é, ou você pode morar aqui, você não pode, ou eu te amo hoje, amanhã eu não te amo. Isso não é na sua casa. Isso na minha casa e na minha vida, eu lidava com tantas instabilidades que eu não sabia o que era, de fato, estável. Ainda bem que se encontrou a rocha verdadeira, E quando né? eu encontrei Jesus, cara... A rocha não tem mais Não tem que ser como, estável não tem do que como, uma rocha. Não tem como. Quando eu encontrei Jesus, eu lembro que no meu encontro com ele, ele falou assim pra mim que eu não seria mais reconhecida nem dentro de casa pelas minhas vestimentas e nem fora de casa com os títulos Como que eu foi tinha. isso? Conta como foi quando você encontrou Jesus de verdade. Eu tava, na verdade, eu recebi um convite pra ir na minha atual igreja, que é a Palavra de Vida, a minha casa, o meu lar. E quando eu fui na Palavra de Vida, eu lembro que eu vi um povo muito animado, mas era muito diferente da igreja na qual eu fazia parte quando eu era ali adolescente, criança. E não diferente, ruim ou bom, só diferente. Então eu achava aquilo incrível, uau! As pessoas aqui têm liberdade, elas pulam, elas cantam, tem gente de saia, tem gente de calça, tem gente de cabelo cortado, tem gente de tatuagem, eu não tô sozinha, aleluia! Tem gente perdoada que nem eu.
Então eu já não me sentia assim tão só. E quando eu comecei a ir ali por alguns convites que me fizeram, eu ainda ia um domingo ou outro, Sim. mas continuava na vida que eu tinha. E um certo dia, Deus, ele foi plantando a semente, eu acredito. Ele foi preparando a terra Sim. e plantando, assim, jogando as sementes, sabe? E como toda a palavra dele, sempre surte efeito, Sim. certo? Então, já estava ali sendo plantado. Até que um dia, em uma junta jovem de 2019, no mês de julho, se eu não me engano, eu tinha ido, de fato, e Deus já tinha me falado algumas palavras, mas ainda não tinha falado diretamente comigo. Sim. E aí o Senhor, ele usou uma pessoa muito usada pelo Senhor Jesus naquele momento, Sim. transbordando Cristo. Ela me abraçou e ele era até um rapaz, inclusive, ele era o meu líder na época, Aham. né? O Bruninho, inclusive. Bruninho, tá Aham. bem? Eu te amo, cara. Eu falo pra ele que ele sempre me chamava de filha. O Aham. fato dele me chamar de filha e eu Sim. ter um problema paterno já era algo que, tipo assim, Aham. eu ficava, uau, tipo, é Jesus que tá falando comigo. Eu sei que não é Aham. esse menino, é Jesus. É porque a idade não é assim, né? Diferente de ser um pai, né? Não, 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 mas era Jesus de fato. E eu Aham. acreditava e me apeguei àquilo com as minhas forças. E eu lembro que quando ele me abraçou, a primeira coisa que ele falou pra mim foi, filha. E aí eu já, Já. Jesus e tal. E ele falou assim, eu estou com você. E ele falou assim pra mim, ainda que o teu pai ou a tua mãe te abandonem, eu estarei contigo. Não, não tinha como não, não achar E que é aí, meio tipo que assim, eu Senhor, né? falei, gente, ele não tá falando algo que é da boca dele. Uhum. Porque ele tá falando a palavra. E quando a gente Sim. fala o que tá escrito, mas o que tá Sim. escrito naquele Direcionado. momento Aham. direcionado, não tem como a não ser Jesus. Aham. E eu falei, eita, Jesus tá falando comigo. Aham. E aí quando ele me falou isso, e ele falou, você é minha filha. Você entende o peso disso? Não importa pra quem você não foi filha. Você é minha filha. Aham. E depois disso, eu me apeguei a isso com todas as Sim. forças. E até hoje eu posso, tipo assim, bater na tecla e dizer que eu não consigo hoje, tipo assim, e isso é até um defeito, né? As pessoas podem chegar, ah, você é isso, você é aquilo. Não, eu sei quem eu sou. Sim. E isso é bom, é. Sim. Mas a gente também precisa tomar um pouco de cuidado, né? Porque, tipo, ah, eu sei quem eu sou. Não, eu sei quem eu sou de fato. Sim. Porque eu sei que eu sou filha. E Sim. ninguém pode me tirar isso. Isso não é um título, isso não é um cargo, não. Aham. Isso é uma questão que transcende o divino e o Sim. natural. E só ele pode fazer isso. E Só. quando ele falou, você é minha filha, aquilo pra mim acabou. Mas ele não Sim. parou por ali. Aham. E aí, a partir dali, neste primeiro encontro que eu tive com Jesus de fato, que ele falou comigo assim abertamente, ele me lançou muitas profecias sobre a minha vida. Ele falou que eu não seria mais reconhecida como prostituta na rua. Aham. E ele também falou que as minhas vestimentas, elas mudariam e que seria algo natural e que eu não seria reconhecida nem dentro de casa. E eu lembro que eu anotei tudo isso. Eu não sou de Sim. anotar profecias, né? Aham. Mas essas profecias, como foram as primeiras do meu Sim. primeiro encontro com ele, anotei, tá, tipo, atrás da minha Bíblia, inclusive. Aham. E ele falou muitas coisas pra mim. Ele disse que se orgulhava de mim, mas que ainda eu precisava renunciar a muitas coisas. Aham. E que entra naquele ponto que você me perguntou das renúncias, porque por mais que eu estivesse indo, eu ainda continuava bebendo, eu ainda Sim. continuava fumando, eu ainda tinha uma vida sexual ativa, Sim. eu ainda continuava no mundo fazendo as coisas que eu fazia. Aham. As minhas roupas eram extremamente escandalosas. Aham. Mas assim, não era pra chamar atenção. Eu nunca fiz as coisas pra chamar atenção, apesar de chamar atenção naquela Sim. época. Sim. Mas era porque eu literalmente, tipo assim, eu preciso viver isso. Tipo Sim. assim, é o que eu quero e tanto faz, é o que eu quero, ninguém tem que falar nada. Porque se nem aquele que poderia falar alguma coisa me quer na vida dele, Aham. que era meu pai, né? Aham. Ou enfim. E aí eu, tipo assim, meio que me fechei para todas as demais coisas. E assim cresceu uma Maria. E que Sim. quando teve o encontro com Jesus, entendeu que não poderia ser outra coisa, outro além, a não ser Jesus Cristo de Sim. fato. E foi esse meu encontro com ele. A partir Sim. daquele dia, eu já tinha um desejo no meu coração, desde janeiro de 2019, de me batizar. Mas quando eu levantei a hipótese de me batizar e fui conversar com algumas pessoas, algumas delas falaram pra mim que tem certeza que você quer se batizar? Porque você tem tatuagem, você tem relação sexual. Que isso tem a ver, minha senhora? É tipo isso, meu Deus. Mas assim, você tem certeza que você quer isso? Porque você sabe que você é sensual. Então, se alguém estiver passando ali do outro lado da rua e olhar pra você, é você que tá levando ele pro inferno, então é você que vai pagar por isso. Então, aquele Deus impositor que me colocaria um chip que me foi pregado quando eu tinha ali 14 anos, era o Deus que tava falando comigo ali naquela hora. Aham. Aí eu, meu Deus, então eu não quero. Aí eu Aham. desisti.
Meu batismo. Deus E do aí eu vi céu. todo mundo se batizar em julho de Sim. 2019. Eu, meu Deus, não acredito, deveria ter me batizado e tal, mas continuei a minha vida. Até que quando eu vi o batismo, dias após, tipo, cerca de 7 dias, 8 dias depois, foi o Ajunta Jovem e Jesus veio diretamente na minha direção. E o mais incrível desse encontro é que é como se eu tivesse visto a cruz. Aham. Era como se fosse muito palpável, era como se a cruz estivesse aqui, ele estivesse crucificado e ele estivesse olhando pra mim naquele madeiro e falando: foi por você. E você tá falando que você não é digna. Foi por você. Não diga que você não é digna porque você tá anulando aquilo que eu fiz por você. E aí eu senti tanto perdão. Uhum. Eu senti tanto perdão que eu jamais conseguiria liberar tanto perdão que foi trazido Uhum. pra mim, sabe? E eu acho que foi esse que foi o meu encontro, assim, com Jesus. Não sei se eu Muito bonito respondi. e emocionante. Aqui temos olhos. Ai, Jesus. Então, quando o Senhor, Jesus. ele chegou na sua vida, ele chegou mostrando quem ele é, que ele é amor, Quem né? ele era. E essa foi muito legal você tocar nesse ponto que a pessoa falou pra você que você ia se batizar porque você tá com tatuagem. É. Aham. Porque a palavra de Deus fala que se os seus olhos forem bons, né? Fala que se os seus olhos devem olhar que os campos estão prontos. É sempre Exato. muito voltado a você. Se você, outro dia eu tava pensando no Sermão do Monte, que Jesus fala várias coisas e ele fala sobre se você dá com a direita, não olha a esquerda. Se você vai orar, vai orar no secreto, que o seu Uhum. pai vai te responder publicamente ainda. Olha isso, Senhor, é maravilhoso. Então, é muito voltado a você se ver, você se olhar. E deixar com que o Senhor É. fale com você, né? Sim. E não você ficar apontando o outro, né? Até ele fala sobre Exato, julgar ali. exato. Então, quando a moça falou isso pra você, não tem nada a ver isso aí, né? É que, e também entra no ponto de que quando você não tem uma identidade muito bem firmada, você nem tem com que se Não defender tem, sobre não isso. tem. No máximo, você vai se defender como o mundo te ensina que você deve se Sim, defender. Não, porque eu não sou isso, não, porque eu sou sim. aquilo. Mas você nem sabe quem você é. Aham. Porque você só sabe quem você é quando você sabe quem Jesus é. Sim. Hoje eu tava até conversando com uma amiga minha e eu falei: quem Deus é? Vamos falar de quem Deus é. Porque não tem como eu falar, eu sou filha, eu sou amada. Não, eu só sou filha porque ele é pai. Eu Aham. só sou criatura porque ele é o criador. Aham. Então, na verdade, não é sobre mim, é sobre ele. Ele. Só que às vezes a gente traz o evangelho pra nós. A gente traz as situações que acontecem pra nós. O meu testemunho, ele pode ser muito bonito. E a gente pode passar aqui horas e a gente vai chorar. O seu testemunho a gente vai chorar. O testemunho do menino a gente vai chorar. Mas testemunhos não salvam. Aham. Testemunhos não salvam. Comovem, edificam. Sim. Mas o que salva é o Filho do Homem. É. Jesus Cristo. E quando eu encontrei Jesus, e aí eu entendo do porquê também dele ter, tipo assim, vamos agora, né? Vem aqui no tete a tete comigo, eu preciso ter um tempinho contigo e tal. Porque eu aprendi durante tanto tempo a colocar a minha dependência em outras pessoas, a minha felicidade em outras pessoas, que nesse momento eu precisaria entender quem ele era Aham. e colocar a minha dependência nele. Aham. E depender 100% exclusivamente de Sim. Jesus, sabe? Sim. Enquanto você tava falando, eu tava lembrando de um. Eu tava estudando primeiro Pedro, né? E uma coisa até que a gente falar, eu descobri esses dias que um monte de gente que a gente conhece tava Aham. estudando Pedro, até meu pai até. Ai, Aham. aham. Eu também tava, sacerdócio real, nação Brincadeira. santa, assim. Não, sem brincadeira, olha, eu tenho Exatamente. confissões aqui. Eu Olha comentei em só. casa isso, aí meu pai falou: precisa falar pra Maria isso. Aí eu, Olha tá bom, só. tô falando aqui ao vivo lá. Eita, Jesus, agora eu tô E pronta pra fala muito sobre receber. identidade. Olha só. Primeira Pedro. E eu fui ler por quê? Porque eu tava Eu pensando. ministrei sobre isso no sábado. Foi? Olha só que Deus. aleluia. E eu comecei a pensar, por que eu quis ler Pedro? Porque eu queria ver Pedro com um outro olhar. O Espírito Santo me indicou pra ler Pedro. E eu falei, tá bom. Por quê? Porque eu queria ver Pedro antes e Pedro ali. E ele fala muito sobre quem a gente é no Senhor. E aí ele fala sobre que a palavra de Deus fala que a nossa vida tá escondida. É. Por isso que quando você falou escondida em Cristo, né? Escondida com o Pai. Então, quando você falou sobre ele e a gente descobre quem a gente é olhando pra ele, é claro, se ele escondeu a gente nele, então eu vou descobrir quem eu sou que tá lá nele, né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando nisso, nessa sua transformação agora quando você tava falando, que tem muito a ver totalmente com esse processo que ele te levou à santificação. Pra quê? Porque quem é santo é quem verá o Senhor e o Senhor quer que a gente possa vê-lo, né? Exatamente.
Dentro desse universo que você estava sendo transformada, eu sei um pouco dessa história, mas eu queria saber assim, na universidade, você fazia faculdade, né? Pra quem não sabe, ela é formada, ela é advogada. Gente, estão trabalhando. Deixa eu te falar. OAB, abaixa esse valor, por favor. Unidade tá cara. Maria é Aleluia. advogada. E aí a gente, nesse processo, eu sei que você conheceu a Cristo, você estava na universidade. Sim. Tem até a Soraya. Nossa, sim. Sim, universidade. Na universidade. Universidade. Aleluia. Que bom que acabou, né? É, Glória a Deus. glória. Então, assim, como é que foi isso? Você tava lá, Tá, você ainda namorava, você ok. conheceu o Jeff nesse período que você tava na universidade também, não Uhum. foi? Sim. Como é que foi isso, assim? Porque você teve que se desvencilhar de coisas, né? Coisas que, quando o Senhor falou a respeito do seu relacionamento quando você namorava, como é que foi esse processo dessa renúncia? No momento ali, na verdade, eu tava namorando, eu tive um relacionamento, né, muito, muito curto. E nesse momento, então, na faculdade, eu estava namorando, eu tive um relacionamento de 5 anos. Aham. E no segundo ano da faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu acabei terminando o nosso relacionamento. E aí, no final ali do primeiro ano, eu entrei em um outro relacionamento, fiquei um ano com esse relacionamento também. E então eu tava passando por esses períodos de transições, né? E além de tudo isso também, eu tinha uma vida. Então, assim, quando a gente entra na faculdade, obviamente, se você já está firme em Jesus e continuar, vai, amém, glória a Deus, é uma bênção. E eu creio sim que precisam de cristãos nas universidades, precisam, isso é necessário. Mas você precisa estar muito firme daquilo que você está Muito, fazendo. mas muito. E quando eu entrei na faculdade, eu ainda estava passando por todas aquelas transições que eu te falei. Aham. E não de Cristo, porque eu não estava ainda em Cristo, mas eu estava passando por transições de mim mesma. Então, eu estava entrando numa faculdade, deixando de ser uma menina, para tentar entender o que era uma vida de adulto, tentando agora, então, ganhar a minha vida em questão financeira, Sim. estágio, OAB, TCC, são tantas coisas que são te cobradas, né? E aí, no meio dessa loucura, eu saía com a galera da faculdade, eu tinha ali os meus amigos de bar, os meus amigos de balada, barzinho, after, enfim, de droguinha mesmo, de tipo assim, rolava ali solto. E é muito comum que isso role solto em faculdade. E nesse momento, então eu tava ali no ápice de uma vida no mundo, numa Aham. vida fora de Cristo, né? Eu tava ali no meu ápice, não me faltava nada ali, Aham. teoricamente, apesar de me faltar tudo, Tudo. né? Mas eu lembro que algumas pessoas, elas eram direcionadas pelo Senhor Jesus a estarem comigo neste momento. Então, apesar de ter essas amizades do mundo, eu cresci, né, até os meus 14 anos ali na igreja. Então, eu sempre tive muito respeito, muito Sim. carinho, Sim. né, pelo lar cristão. Sim. E nisso o Senhor Jesus me levanta muitas pessoas para estarem comigo. Daiane, Raíri, a Vanessa, mas entre elas a Soraya. Uhum. E eu lembro que a Soraya ela também estava passando por um momento de transição na vida dela, ali com aquela igreja que ela estava naquele momento cultuando, e ela estava passando por um momento de transição, e ela não queria muito papo, ela não queria muito falar de Aham. Jesus e tal, e aí eu lembro que eu pegava ela pra louco mesmo, sentava na mesa e deixa eu te perguntar, por que Jesus escolheu 12 homens e não 12 mulheres? Não, Ela, ela esses dias veio falar ela, pra mim. que? Esses dias ela é muito doida também. Esses dias ela veio Gente, falar pra mim: é hormônio ou é demônio? Aí eu falei, Soraya, tô estudando gente, isso. intercessora, filha. O negócio da intercessão é mais embaixo, é só batalha espiritual, melhor a gente nem mexer, né? Mas, e aí eu começava a perguntar as coisas pra ela. Ela, ai, Maria, hoje não sei o quê. Aham. Mas ela nunca se negou, ela sempre me passava o conhecimento dela, e ela me passava as experiências dela com Jesus, e ela me apresentava um Deus zeloso, um Deus cuidadoso. E amém, glória a Deus, Aham. mas ainda assim eram as experiências dela, e ela falava a palavra de Deus, que era a palavra de Deus, mas ainda não tinha encontrado de fato. Lá em Sim. Apocalipse vai dizer que eis que estou à porta e bato. Aham. Então eu acho não, eu tenho certeza que ele estava batendo a porta, mas eu ainda não tinha aberto a porta pra ele, e Aham. eu não tenho dúvidas. Mas eu, sabe, tipo, pô, tô escutando um barulho. Tem Aham. alguém batendo. Eu já Aham. tava nesse processo. E aí eu já tava ali, então, transicionando para o meu terceiro ano de faculdade. E aí eu lembro que meu terceiro ano de faculdade foi ali em 2019, que foi quando eu tive aquele Sim. convite, fui pra igreja. E Sim. aí nisso, quando eu decidi me batizar em julho, que o Senhor Jesus ele teve um verdadeiro encontro comigo, em virtude de ter já acontecido toda aquela coisa de, você não pode, você não deve, você não. Quando eu decidi me batizar em julho, eu falei assim, Deus, se você existe mesmo, e eu sei que o Senhor existe porque o Senhor falou comigo aqui hoje.
eu vou me batizar em dezembro, porque agora a classe já estava aberta de novo do Aham. batismo. Mas eu não vou contar pra ninguém. Sim. Só o Senhor vai saber. E, tipo assim, Sim. 2, 3 pessoas muito específicas que andavam comigo, né? Conviviam comigo naquela época. Só o Senhor. O Senhor vai andar comigo até o final. O Senhor vai ser o meu discipulador. O Senhor vai ser o meu pai e meu bom pastor. Aham. E foi com ele até o final. Aham. Então, a partir desse momento, o Senhor Jesus, ele pegou na minha mão. Aham. E ele não soltou. E também, né, ali na faculdade, concomitante, porque todo dia tem faculdade, isso é muito Sim. normal. Eu ia pra facu e aí eu já, tipo assim, tinha meu discipulado. Então eu já Aham. tirava minhas dúvidas. Soraya, essa semana eu vi ali e tal. E aí, tipo assim, foi difícil. Sim. Foi muito difícil essa questão da universidade, porque eu tinha os meus amigos e eu Uhum. era a galera que, tipo assim, zoava, que causava. Sim. Eu era nerd também e tal, mas, tipo assim, eu era da galera que Vocês estão vendo ela zoava. falando aqui, né? De blogueirinha social. Exato. Gente, vocês Gente, são Maria. Gente, eu sou muito nerd. Como isso é ela a sempre verdade. diz, tu é Tu é fogo, fogo. não. Mas eu era tipo assim, eu amava, eu amo o direito, né? Aham. Jesus, eu profetizo que eu vou viver só disso, aleluia. Mas eu amava isso, era o meu mundo. Então eu lembro que eu estudava e eu dava aula pras meninas antes das provas. Aham. Então era muito assim a minha paixão, que eu Sim. sempre gostei de ensinar. E aí eu lembro que nesse ambiente, tipo assim, entre estudar, entre estar ali na biblioteca, Jesus ele ia se manifestando, ia chegando pessoas, iam falando de Deus pra mim, ia chegando falando de Cristo. E nisso eu fui caminhando ao batismo Sim. e me batizei. Sim. Só que foi um processo difícil, Sim. porque eu andava com a galera que zoava, que causava. Eu era que causava. Aham. Eu era que zoava. Aham. Então hoje eu sou muita alegria. Sim. Só que eu era essa alegria no mundo. Aham. Entendeu? Só que no mundo nós somos baixos, né? Bem baixos. Aham. Então, assim, eu era a pessoa que zoava, que causava, que era uma pessoa que trazia, muitas das vezes, um comentário fora de hora. Sim. Eu sempre fui respeitosa, sempre, mas, tipo assim, você não tem muita noção das coisas, né? Nem Sim. espirituais. E também foi muito difícil a questão do agora estou vivendo um novo momento. Aham. Então eu preciso me assentar com aqueles que estão assentados com Cristo Sim. para aprender mais Sim. sobre Cristo com eles. Sim. E aí essa transição foi muito difícil. Sim. Porque eu fui muito perseguida, Uhum. né? Aí agora obviamente, eu era a debochada, agora eu sofria deboche. Entendeu? Ah, Eu era a que ria alto, que falava. Agora eu passava por essa situação. sim. Então o jogo virou, não é Virou. mesmo? Mas Jesus é especialista nisso. E foi isso, eu acho que assim, na questão da faculdade, sabe? E você encontrou o Jeff quando? O Jefferson, na verdade, foi muito louco. Porque assim, o Jefferson, eu já escutava falar um pouco do testemunho deles Uhum. durante a minha caminhada. Quem não E ouviu, vai, escute aí. clica aqui embaixo, vai ter um É. linkzinho, você vai escutar todo o testemunho dele. Exatamente. Primeiro podcast. É E mesmo. aí eu escutava, assim, falar do testemunho dele, porque eu escutava falar de muitos testemunhos durante o meu batismo, ali no discipulado, Sim. de pessoas que estavam renunciando tudo. Uhum. E quando eu fiquei sabendo da história do meu marido, eu fiquei... Que, na verdade, nessa hora, Na né? época, era uma pessoa desconhecida. Desconhecida. Eu lembro eu lembro claramente, gente. Eu vou falar porque eu sei que meu marido ele não tem problemas com isso. Mas, gente, eu escutei claramente. A gente tava tendo uma conversa. E aí as pessoas estavam falando bem assim: você tá sabendo do irmão da Marlene? Uhum. E aí eu conheci a Marlene, Uhum. gostava muito dela, né? Sempre foi uma menina muito gente boa, educada, sempre me tratou muito bem. E me ajudou no meu processo de batismo também, que é a irmã dele, minha cunhada. Hoje, porque na época não era. Mas eles falavam assim: você tá sabendo da irmã do irmão da Marlene? Não tô sabendo então. Tava pra casar 7 dias com outro rapaz. E abandonou tudo por causa de Cristo, tá aqui na nossa classe de discipulado. E aí eu, uau! Tipo assim, não uau, tipo assim, pelo homem, mas tipo assim, uau! Tipo assim, tem alguém que tá no Aham. mesmo processo que eu, Aham. que tá tão sujo quanto eu, mas Aham. que tá no mesmo processo de purificação. Então, tipo assim, meu, se Deus tá perdoando, Deus também tá me perdoando, então é possível sim, eu não tô sozinha. Aham. Tipo assim, aquilo me edificou de uma forma Sim, que eu fiquei, uau, eu não estou sozinha. sim. E aí, nesse momento, eu escutei falar sobre ele. Mas amém, glória a Deus, não conhecia. E aí, nisso, quando foi em agosto, nós iniciamos a nossa classe de discipulado, que nós éramos da mesma classe de discipulado, Que loucura. mas nós não conversávamos. Eu achava ele bem, tipo assim, tudo ele... Ele é divertido mesmo. Gente, não, mas é sério, presta atenção. Eu, advogada,
O Jefferson, professor de educação física. Aí eu já zoava ele, porque eu falava, tuas provas é pra nadar na piscina. Aí ele, não sei o quê. Tem aquele joguinho, né? Sim. Ele, você, chatinha e tal, não sei o quê. Aham. Mas tinha essas coisas. Então, tipo assim, na nossa primeira classe de discipulado, foi num domingo. E na primeira eram todos juntos. Mas depois ele foi pra classe de quarta e eu sempre de domingo. Então a gente não se via. Mas na primeira linha até hoje. Ele é meio. Olha, deixa eu falar aqui uma situação que vocês vão rir comigo. Eu lembro que nesse primeiro dia, aí todo mundo, eu sou não sei quem, sou não sei quem, beleza. Aí ele, sou o Jefferson. Ele me deu a paz e tal, me cumprimentou porque a Marlene tinha pedido pra ele vir falar comigo pra que eu não andasse sozinha. Sim. Mas amém, paz, é isso. E aí, nessa classe, eu já perguntei, pastor, por que é pecado, né? Beber vinho em países que são muito frios. Aí já levantou aquele queixo, porque eu bebo isso, porque eu faço aquilo, e não tem álcool, e barará. Aí pronto, ele gravou na mente dele que eu sou a defensora de vinho. Eu falei, Jefferson, eu fiz uma pergunta, eu não sou defensora de vinho, mas ele gravou na mente dele. Então, amado esposo, eu não sou defensora de vinho. Eu fiz uma pergunta. Aí ele fala, nossa, como a advogada gosta de tumultuar. Mas não é, eu só fiz uma pergunta. Sim. Eu tava com tanta sede. Você queria saber se isso era cultural, se isso era bíblico, o que era? Uhum. Exatamente. E aí ele ficou marcado. Ele falava, meu Deus, ainda doida. Só que toda vez que eu olhava pra ele, toda vez, tipo assim, o pastor lá falando das coisas, ele... Aí eu, meu Deus, menino, 10 horas da manhã, domingo, fecha sorriso. Vamos prestar atenção que a gente tá falando de Cristo, seriedade. A assembleiana dentro de mim, seriedade, né? E ele já falava que eu era, tipo, muito militante e tal. E eu tava perguntando, pastor, e nos países como a Argentina que são frios e tal, enfim. E aí o tempo passou. Então a gente seguiu ali na classe de discipulado, mas eu nunca falava com ele, nunca falava comigo, nem conhecia. Isso. Quando chegou dezembro, no nosso batismo em si, a irmã dele, em julho, tinha deixado a Bíblia dela comigo, que foi a Bíblia que o pai deles deu pra ela. E ela falou assim pra mim, eu vou deixar com você até o dia do seu discipulado, durante 6 meses. E quando chegar o dia do seu discipulado, eu vou te dar uma Bíblia nova. Que essa Bíblia, a irmã dele chegou no Gerson e falou assim, eu tenho que comprar a Bíblia pra uma menina. E o Gerson levou a irmã dele pra comprar essa Bíblia e essa menina era eu! E aí, beleza. Ela deixou a Bíblia comigo e tal. E aí, então, já tinha esse carinho. Quando chegou em dezembro, no nosso dia do nosso dia de batismo mesmo, eu entreguei a Bíblia pra ela. E aí eu acho que eu fui uma da segunda, da terceira que entrou no tanque e me batizei. E ele foi o último, né? Na época ele tava com o braço quebrado, tudo. Sim. E quando ele saiu do tanque, o Senhor Jesus me direcionou, eu não me lembro agora o que era, a falar algo pra ele, muito forte, de algo que aconteceria na vida dele. Então eu lembro que eu fui até ele, eu fui a primeira pessoa a abraçar ele, tava mó filona pra abraçar ele, mó filona. E eu entrei, não. Não, dá licença, eu vou ser a futura esposa dele. Aí eu, e assim, nessa época, tipo assim, foi até engraçado falar, né? Porque nessa época eu namorava. Então, eu nunca teria nem tava pensando nisso. Nunca. Porque, na verdade, a minha maior preocupação ali era, tipo, como que eu vou passar por essa transição em Jesus? Sim. Como que renunciar tudo que eu vi? Sim. Você nem tava pensando nisso, você tá pensando no que você tava vivendo. Não, pensando nisso. Não estava. E quando eu fui até ele, porque é engraçado, porque hoje a gente vê essas situações, né? Eu fui até ele, profetizei sobre ele algumas coisas e ele, baixei. Aí chorou, eu chorei. E foi isso. E até hoje a gente tem essa foto guardada. Ai, que legal. Mas esse foi o primeiro contato que eu tive. De amizade, de fluir, eu acho que a partir de março de 2020. E aí, no caso, eu já estava solteira. Nossa, você é uma pessoa ligada a datas, não? Eu sou uma pessoa muito ligada a datas, porque... Março de 2020. Porque Deus fez tudo muito integral. Ele falou da última vez que ele veio, ele falou que vocês estão muito planejados, muito datas, muitas coisas assim, vocês... Não, porque assim, Deus ele foi muito específico comigo, muito específico sobre essas situações. Eu fui pro Descende, no Descende eu ainda estava dentro de um relacionamento. Descende, pra quem não sabe, às vezes alguém tá vendo, Descende foi um evento bem grande e que aconteceu em 2 estádios diferentes, três estádios diferentes e reuniu todo o povo de Deus que quis ir a respeito de Descende, né? De ser enviado a levar o evangelho. E aí eles foram juntos lá, isso? Então, nesse dia, nós tínhamos uma caravana, meio que fechada ali pela galera da igreja, e eu fui com a minha antiga líder, que era a Fanny, e ele foi com os amigos dele também, e na época, como eu te disse, eu estava dentro ainda de um relacionamento, tudo, e eu já sabia, eu já tinha tido um direcionamento que aquele relacionamento não era para mim naquele momento. Em específico,
não era por nenhum motivo ou algo do tipo, mas justamente porque eu estava vivendo uma nova vida e o Sim. Senhor Jesus, ele me chamava a ter um momento mais íntimo, a ter um momento secreto com ele, e eu não conseguiria fazer isso presa às coisas que ainda estavam na minha vida do Sim. passado. Sim. E eu lembro que o Senhor Jesus já tinha me direcionado e eu ainda tava naquela situação, não sei como. E fui ao Descende, e no Descende, nós fomos no mesmo ônibus, aí ainda paz, ok. Ele ficou. Ah, não era tão próximo, então, ainda, Não, não. ele ficou lá com a, acho que é plateia, que fica ali na frente, e Aham. eu fiquei na arquibancada, a gente nem Sim. nem tchum. E aí, nesse mesmo dia, inclusive, no início, eu lembro que eu falei assim, meu, a Igreja Palavra de Vida é muito grande, né? Aham. E, tipo assim, Sim. eu não tinha amigos nenhum. Aham. Tipo assim, ninguém chegava em mim, tipo, ai, oi, eu quero ser teu amigo. Ai, meu Aham. Deus, eu tô muito sozinha. E, tipo assim, beleza, eu tava com a Fanny, mas, tipo assim, poxa, Você queria um grupo, você queria gente que é, caminhasse mais eu tô, perto. tipo assim, tô chegando agora. E aí eu lembro que ele chegou em mim pra falar bem assim pra mim, ai, tal, como é que você tá? Tá bem? Tô bem, glória a Deus e tal, conversa vai. A gente no meio do caminho, ele falou assim pra mim, pô, eu queria aquela faixa ali, paga pra mim. Falou bem assim pra mim, Aham. uma faixa que tava escrito Descende. E eu olhei no meu bolso e eu, droga, eu só tenho 20 mangos. E é pra Aham. passar o dia pra comer com esses Aham. 20 mangos. O que que eu vou fazer? Aí eu, Jesus, desculpa, eu não vou dar não. Se ele quisesse, ele que tivesse trazido o dinheiro dele. Aí no meu coração assim, mas tu não vai ter amigo. E aí eu, tá bom, tá bom. Aí eu comprei uma faixa pra ele e uma pra mim. Ó! Aí os 20 mangos foi assim. E eu comi Depois você falou, você salgadinho vai o dia pagar a inteiro. comida pra mim? Gente, e aí eu comi salgadinho o dia inteiro, mas ok. E aí eu coloquei a faixa, ele colocou a faixa, e nós tiramos uma foto nesse dia e postamos juntos. Né? Porque meu marido, pra quem não conhece, Jefferson Brito, pode seguir aí, vocês vão ver que ele tem foto com todo ser vivo que existe. Todos os seres aquáticos, subaquáticos, terrestres, todos. Ele tirou uma foto comigo e ele postou. E o versículo que ele colocou na época não fazia sentido, mas hoje nós olhamos, né, pra tudo isso, faz muito sentido. Que é que os nascidos do Espírito, eles não sabem de onde vêm. E Aham. nem sabem para Onde onde irão. vão? Aham. Assim, é como o vento, né? Exatamente, como o vento. E na época não fazia sentido. Aham. Tipo, beleza, é um versículo aleatório. E hoje faz muito sentido, Aham. né? Então, a partir desse momento, eu fui pra arquibancada, ele ficou lá. Ele passou por tudo aquilo que, se você não sabe, vai ver o podcast número 1. E enquanto isso, eu lá na arquibancada, entregando tudo pro Senhor. E Deus, ele me dando bandeiras no coração. O Senhor Jesus me entregando situações. E eu super aflita, porque os cristãos, olha só, vocês parem com isso. Porque você só é salvo se você fala em línguas. Aí eu fiquei aflitíssima, fiquei triste na bad, porque eu não falava em língua, eu tinha acabado de ser batizada. E aí toda hora eles lá, agora você vai falar em línguas. Eu, e não vinha. E eu, meu Deus, eu acho que eu não vou ser salva. E no fim, Deus, ele usou uma pessoa de Campinas, eu tenho contato com essa pessoa até hoje, uma moça. E ele falou assim pra mim, filha, porque eu falava, Deus, eu não sei como eu vou fazer, né, com tudo isso que tá acontecendo na minha vida, com essa transição, me ajuda. E ele falou assim pra mim, para de se importar com relacionamentos. Aham. E a partir disso, eu entendi o que ele queria dizer, eu não tinha como ser mais claro. Renunciei, né, renunciei o relacionamento, renunciei vida sexual ativa, eu já tinha renunciado pelo meu discipulado ali no Falando início. isso pra você e pra ele falando, tô te trazendo a pessoa. E pra ele, tô te trazendo a pessoa. E pra mim, não liga pra relacionamento. Que loucura. Oxe, que loucura. Mas hoje, né, vendo, né? Sim. Na época, nem tchum. É porque, como você falou pra mim, o Senhor sabe como tratar, né? Imagina se ele te dissesse, olha, você tá prestes aqui nesse evento, tá a pessoa... Você ia ficar, quê? Não, a primeira coisa que você vai falar, tipo, Deus, não tô entendendo, né? Que bagunça Sim. que é isso, né, Jesus? Para. Mas Jesus, ele é perfeito, né? Jesus, ele é tão maravilhoso. E ele é tão pleno de todas as coisas que ele não traz a gente pra nenhum tipo de situação ruim. Não. Ele nos traz situações de paz, porque ele é o Sim. príncipe da paz. Sim. Então, se a gente fala que serve o príncipe da paz e a gente continua em meio de confusão, precisamos refletir. Aham. E isso é algo muito, muito sério, né? Pode ver, eu sigo o príncipe da paz, mas vive em confusão. Alguma coisa tá de Aham. errado. A gente precisa mudar algo na nossa Aham. ótica. E aí Deus falou isso comigo, e aí a partir daí, enfim, passou pelos processos dele, eu passei pelos meus processos. E aí, quando foi em abril, Aham. a gente já era melhor amigo. Aham. Melhores amigos mesmo, tipo assim, de contar tudo. Foi desenvolvendo amizade. Fomos desenvolvendo amizade. Como ele falou, livremente. na célula da faculdade, Na célula você da faculdade, apareceu, era eu uma menina apareci. que ia participar da célula, Gente, ele já sabendo que era Eu você. chegando lá, oi, tal, sei o quê, beleza, porque eu sempre fui assim. Aham. E ele lá assim,
Ele Que falou é que disso, tu tá que fazendo você aqui, chegou menina? assim. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, oxi, que tu que tá fazendo aqui? Aí ele, Maria, vim trabalhar. Eu falei, eu também vim trabalhar. A obra do Senhor, meu filho. Mas assim, foi isso e pronto. Tipo assim, eu não queria. Sabe o que é? Tipo assim, de fato, o Senhor Jesus me tirando de tudo e falando, vem aqui, Aham, que agora você vai encontrar plenitude e prazer em mim. A sim, dependência que você tinha nas outras pessoas, agora você vai colocar em mim. Os sim, seus olhos, que estavam fixos em tantas outras coisas e não conseguia se fixar em nada, vão estar fixos na única estabilidade da tua vida, que sou eu. sim, Então eu creio que o Senhor fez tudo isso, e eu passei por muito tempo sozinha, né? Justamente para que ele conseguisse forjar em mim um caráter e uma maturidade cristã que eu ainda estou desenvolvendo. é Todos nós, processo né? sempre, Todos né? nós. É. Mas é isso. Sim. Ó, Meu a gente Deus. vai. Dá tempo, tranquilo. A gente Tá. vai passar para um outro momento agora. Eita, meu Deus. A gente vai ter. São três caixinhas. Uma Tá. representa o corpo, outra representa a alma, outra representa o espírito. E aí você vai pegar um papelzinho e vai me entregar. E aí você vai responder a pergunta que você tirar. Posso pegar de qualquer um? Qualquer um. Pegar o mais longe. E ela pegou um do mapa, né? Quem conhece Maria sabe do que a gente tá falando sobre alguém que nem gosta de viajar e nem tem Eita. um chamado pra viajar, né? Maria pegando de olho fechado. Se você pudesse instantaneamente se tornar um especialista em alguma coisa, o que você seria? Se eu pudesse me tornar um especialista em algo, eu acho que eu me tornaria um especialista em alma. Em alma. Em alma. Por quê? Porque eu acredito que a alma do ser humano é algo complexo, lindo, mas incompreensível muitas das vezes, né? A Bíblia ela vai tratar a alma muitas das vezes como uma criança birrenta, né? Aham. E domesticar a nossa alma para que o espírito viva é muito difícil. Então, se eu pudesse ser especialista em algo, seria na alma. Ah, Maria, porque você lida com pessoas? Também. Mas principalmente para lidar com a minha. Aham. Porque existem muitos momentos que às vezes eu me pego e tipo assim, meu Deus, e agora? E a minha alma gritando, Aham. sabe? E aí eu preciso lembrar que, ou, não é mais você quem tá vivendo. Sim. É Cristo quem vive dentro de você. Então, aquieta a tua alma e deixa Cristo governar. Porque senão eu acabo me sentando num trono que não é meu. Sim. Esse trono é de Deus. E eu preciso permitir que ele tenha um senhorio sobre a minha vida. Sim. Ele é o Senhor e não eu. Então, Sim. acho que quando a gente entende sobre a alma, a gente não só consegue dominá-la, mas também direcioná-la de uma forma muito melhor Sim. para andar subjugada pelo nosso espírito que é Sim. santo, né? Muitas vezes a palavra de Deus falava bastante de alma em Salmos também, né? Que ele fala uma vez, Deus falou, duas vezes eu ouvi. Então ele tava lá dentro pensando. Aí Davi também fala, né? Por que você tá tão abatida, minha alma? Porque tá batendo. Espera em Tá Deus. se perturbando, Tá- né? Dentro de mim. Aham. Por que tu tá fazendo isso? É. Uma boa especialidade aí, ó, É. gente. Vamos buscar no Senhor. Gente, Mais uma. Jesus. Vermelho, porque vermelho é minha cor favorita. Vamos ver. De que maneira as experiências pessoais de dificuldade moldaram sua percepção de Deus? Parece que é o que a gente estava falando, né? Gente, mas eu tenho que responder. De que maneira as minhas dificuldades, Isso. certo? As experiências pessoais de dificuldade moldaram sua percepção de Deus. Totalmente. Porque quando eu vivia no mundo, principalmente, fora de Cristo, as nossas dificuldades, os nossos momentos ruins, nós nos deixamos levar. Então, se a gente tá triste, a gente tá muito triste. Se a gente tá feliz, a gente é muito feliz. A gente vive uma montanha russa, no mesmo dia de instabilidade emocional muito grande. E em Jesus, essas coisas elas não devem, né, acontecer, mas muitas das vezes acabam acontecendo. Porque Jesus, ele é a nossa única estabilidade de tudo, inclusive do nosso emocional. Então, hoje, eu consigo entender melhor que, por exemplo, eu estou passando por uma situação ruim. Mas o que eu posso tirar de proveitoso dessa Sim. situação? Eu posso aprender algo com essa situação? Eu posso ser edificada com alguma coisa ruim Sim. que tenha acontecido? Eu lembro de uma situação muito ruim que eu passei. Dá tempo de compartilhar? Dá, pode falar. Lembro de uma situação muito ruim que eu passei no último ano de noivado. Eu precisei morar com o meu esposo.
Porque a minha mãe estava num processo de mudança também, né? Por conta de Covid, por conta de tudo. Ela também estava Aham. com muito medo de ficar no Guarujá. Ela acabou se mudando. O meu avô, ele estava muito de idade. E eu não tinha onde morar. E eu Sim. lembro que o meu esposo a gente me ajudou muito a procurar kitnet e tal, não sei o que, não sei o que. E eu, meu Deus, agora eu sou estagiária, só recebo R$ 1.400. Como é que eu vou pagar faculdade? Vou pagar isso? Eu tenho OAB, tenho TCC, enfim. E casamento no final do ano. E aí eu lembro que ele falou: por que você não vem morar aqui? A gente vai casar no final do ano. Ele morava com a mãe dele. E a mãe dele me falou: filha, vem ficar aqui com a gente, né? Tudo. Me recebeu muito bem. Mas eu fiquei muito em choque, eu fiquei mal, né? Fiquei abatida, Aham. muito abatida. Porque eu sentia falta dos meus pais, porque eu sentia falta de um cuidado. Aham. Então agora eu já não tinha mais alguém ali, tipo, ah, você tá doente? Vem aqui que eu vou te dar um remédio. Ah, você comeu, você não comeu, você tem uma marmita, você não tem uma marmita. Maria, isso é uma coisa pequena. Não pra quando você mora com seus pais, porque você Aham. sabe, esses cuidados pequenos fazem toda a diferença, né? Agora eu era responsável pelas minhas roupas, eu era responsável pelas minhas dívidas, eu era responsável por um casamento que estava vindo. Aham. E eu era responsável também pelo meu juízo e me transformar uma sacerdotisa do meu lar. E Aham. ser dominada por um sacerdote. Então, isso era muita coisa na minha cabeça. Sim. E com tudo isso, eu tendo que cuidar do meu avô. O meu avô, ele acabou falecendo no mesmo ano, em setembro do mesmo ano. E isso tudo ali em janeiro. E eu só pensava nas situações ruins. E Aham. durante os 6 primeiros meses ali de 2021, eu passei por essa situação. Eu me sentia muito acuada, eu me sentia muito abandonada, assim, da parte humana, e eu ficava, Jesus, Jesus, e agora? Até que, um certo dia, eu decidi sacudir a poeira dos meus pés. Óbvio, muitas noites choradas, muitas orações de madrugada, muitas orações de madrugadas, muita leitura, muita, muita. Até que um dia, porque se o choro, ele dura uma noite, e a A alegria, ela alegria vem pela vem pela manhã, manhã. mas existem noites que são mais longas que outras. E eu permiti que aquela noite de um sentimento de abandono, de um sentimento de rejeição, de um sentimento de estar sozinho, de não saber o que fazer. Agora eu moro de favor na casa de alguém e eu vou casar. Como é que eu vou comprar alguma coisa ou pagar algo? O que que eu vou fazer agora? E ao mesmo tempo eu estou vivendo um relacionamento que é santo, porque não Aham. posso ter relação sexual com ele. Porque agora eu tenho um pai, eu preciso ser parecida com esse pai. O que que eu faço? Aham. Né? E dormindo no mesmo ambiente, o que que eu faço? Então foi muito difícil. Sim. Era muito difícil, era pra, tipo assim, meu Deus, acordei, deixa eu tomar um banho Ele gelado falou que agora. era. Fica ali, Ele aí eu pra falou. cá. Vamos assistir um filme. Eita, tu pra lá, tu pra cá. Naomi fica no meio, cara da sobrinha. Senta no meio. Tipo, era uma coisa muito louco. Mas com todas essas situações ruins, teve um dia que eu decidi levantar. O que que você falou? A Bíblia, ela volta algumas coisas pra nós. Pra Aham. que a gente tome essas atitudes. Sim. E eu tomei a atitude. Eu falei, chega, acabou. Né? Eu tive muitas outras oportunidades de regressar, de fazer outras coisas, mas de novo. E Deus falou: não, agora é um tempo novo. Eu estou te preparando para ser uma esposa segundo o meu coração, uma Sim. mulher segundo o meu coração, uma futura mãe segundo o meu coração, mas principalmente uma filha segundo o meu coração. E aí, a partir daquele momento, eu entendi: uau, eu preciso passar por isso. Aham. Eu não tinha guarda-roupa, né? Porque, tipo assim, eu não tinha as coisas que eu tinha na minha Aham. casa. Eu não tinha. Eu Aham. estava em uma casa de favor. Sim. Mas eu nunca reclamei disso. Eu estou Sim. trazendo esses pontos porque, apesar de todas essas dificuldades, teve um dia que eu falei bem assim: chega, o Senhor é o meu pastor. E de nada eu tenho falta. Se ele Aham. disse que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonassem, ele estaria comigo. Ele está comigo. Aham. Ele não deixou faltar a comida. Ele não Aham. deixou faltar a luz e a água. Nem a casa. Ah, mas você tá morando numa edícula. Nem a casa. Foi a melhor edícula. Aham. Sabe? Ah, mas seu guarda-roupa era um armário de parede. Foi o melhor armário de parede. Aham. Ai, mas você, sei lá, ficava mal, ou não sei, você não tinha. Mas foi o melhor que Deus poderia fazer por mim. E eu sou Uhum. extremamente grata a Ele por isso. Mas Sim. porque um dia eu entendi que se eu tenho Jesus, não me falta nada. Sim. Então a minha cosmovisão sobre as situações ruins mudaram. Sim. Sua percepção mudou Minha totalmente. percepção mudou Quando você falava, eu totalmente. lembrei de um versículo que fala que aqueles que seguem a Jesus, as tribulações, as dificuldades, elas não geram para a morte. E aí ele ainda fala: não estou dizendo sobre aqueles que não estão debaixo do Senhor, que não servem ao Senhor. Ele ainda fala sobre isso. Então, com o Senhor, a nossa ótica mesmo Muda. muda. Não tem como.
E às vezes é um processo também, né? Você chega na caminhada de um jeito e durante a sua caminhada você desenvolve uma cosmovisão cristã. Sim. Ninguém chega sabendo de todas Não, as e coisas. nem no processo também, você também tem várias coisas que você vai lidando com Várias você coisas. mesmo, quando você fala, meu Deus, o que que é isso? E todas as vezes a gente tem que sempre lembrar que todas essas coisas estão trabalhando na gente pro bem, Para bem. porque hoje a gente serve a um, e a gente tem um Senhor. Exatamente. Então, Exatamente. alguma coisa o Senhor tá fazendo pro bem que talvez a gente não entenda naquele momento, mas depois, Exatamente. igual você lá, tirando fotinha, nem sabia que ele ia ser seu marido. Gente, que loucura! Meu Deus. Próxima. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tcharam. Tan, 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 tan. Você costuma dormir cedo? Não, Não. eu não costumo dormir. Ai, gente. Ai, se meus pastores estiverem vendo isso, Ela por não favor, não me costuma julguem. dormir. Isso é maravilhoso. Meu marido fala, Maria, eu não sei como você aguenta. Bom, eu vou te falar uns truques. Café, energético. Gente, não sigam esses truques que Não não sigam. são bons. Não, gente, mas agora é sério. A minha vida, ela deveria ter 48 horas por dia, porque... até o Gerson fala isso. Mas é porque realmente a gente tem tantas responsabilidades no nosso dia a dia, ainda mais como mulher, né? Como esposa, você se preocupa com tantas coisas. Ah, você também é líder dos jovens, tem o movimento também, Você acaba imagina. se. Você pega essa responsabilidade pra você e você veste a camisa e você fala: Senhor Jesus, é o que o Senhor quer, então vamos lá, bora lá, sabe? E eu creio que Deus nos torna imparáveis. E o único que para é Ele. Ele para quando Ele quer. Aham, Mas assim, Deus nos torna imparáveis, né? sim, O que pode nos parar a não ser Deus? aham. Nós mesmos. Porque Satanás já não tem mais poder sobre as nossas vidas. Até Comentários sobre não nós, deveriam ter mais até poder sobre sobre nós. nós ele também tem governo. Você entende? Então, assim, quando eu vim pra Jesus, eu tinha uma vida, né, muito boa, meus amigos de academia, né? Me alimentava muito bem, morava com os meus pais, então tinha toda essa situação. Mas quando eu casei, e aí veio toda a situação de, meu Deus, agora a Maria é uma dona de casa, é Sim. uma esposa, e aí até então nós tínhamos o Ginas, mas o Ginas, pra quem não sabe, é um movimento no qual nós fazemos parte, né? Ó, o nome do Ginas quer dizer Jesus is not a system. Então, Jesus não é um sistema. É. Então, é um movimento mesmo. O Jeff chegou a falar sobre até um muro. Que eu fiquei pensando, será que o muro tem a ver com agora o Ginas? Ginas Não, Tá bem, exatamente. Então, você tinha toda essa... Você fazia musculação e tal. Mas Isso que aí, ajudava a dormir cedo ou não? na verdade, eu amava isso. Ah, Tipo assim, tá. algumas pessoas fazem, tipo, eu vou fazer academia por isso. Mas eu amava isso, e aí eu tinha uma vida saudável, Sim. regular, sono, tudo de boa. Mas hoje eu tenho tentado equilibrar. Sim. Tenho falhado muito, me Olha, ajudem. quem não conhece Gente. Maria, vamos contar uma coisa. Você manda uma Gente. mensagem pra ela E eu no faço agora. WhatsApp. A gente trabalha no mesmo ministério, então assim, eu preciso às vezes de uma resposta dela, de uma. Aí ela manda mensagem, aí fica lá, uma cota. De repente, gente, segundou, geralmente. Trrr, assim, mas muitas. E aí, respostas que ela precisa na hora. Eu falo, Maria, você despertou hoje cedo, né? Gente, se vocês abrirem hoje o meu Instagram, o meu WhatsApp, eu tenho 398 mensagens não respondidas, mas não é por maldade. Não Eu é por entendo, maldade, eu entendeu? entendo. E é exatamente isso, assim, eu tenho tentado colocar limites. Sim. Porque se você não colocar limites, Não, isso acaba consumindo a tua vida. Sim, E aí você acaba conhecendo muito mais a obra de Deus do que que o Deus da obra. obra. E é um cuidado que a gente precisa ter. E eu tenho levado até até muito melhor. Mas hoje o que tem tirado muito mais meu sono é a questão do estudo. Porque eu saí de uma faculdade e vim pra outra, estou agora fazendo teologia. Sim. Então, tipo assim, meu Deus, socorro. E fora isso, também tem a questão das línguas, né? Então, eu curto muito. Enche Sim. meu coração isso. Estudar inglês e espanhol, então acaba tomando muito tempo, né? Sim. Então, eu tenho tentado colocar a casa em ordem justamente pra poder voltar a dormir cedo. Então tá bom. Vamos seguir para uma próxima. Pode pegar mais uma, dá tempo. Eita, meu Deus. Vamos ver. Que rufem os tambores. Trrr. Qual a importância da dúvida e do questionamento na sua jornada espiritual em busca de Deus? Tá, a importância da dúvida e do questionamento. Bom,
Eu vou tentar ser sucinta, porque eu sou advogada. Então, a dúvida e o questionamento fazem parte de mim, tá? Aham, tá. Eu questiono tudo, eu sou dos porquês. Mas, assim, a dúvida e o questionamento. Ela era importante. Até o momento que eu conheci Jesus. Então, até o momento que eu conheci Jesus, ela era importante porque eu questionava tudo, eu perguntava tudo eu queria saber o porquê. Por que 12 homens e não 12 mulheres? Aham, Por que 24 anciãos e não anciãs mulheres? aham. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E quando você conhece Jesus de fato, você vê que todas essas coisas são tão pequenas. Tão pequenas, tão pequenas. E E são tão pensadas E também, são, né? e são tão Pelo Criador. pensadas, exato. Mas que se você não tomar um pouco de cuidado, essas dúvidas, esses questionamentos podem gerar uma incredulidade dentro de você. E foi exatamente isso que eu trouxe como verdade sobre a minha vida. Quando eu encontrei Jesus, eu entendi. E na verdade, isso não faz muito tempo. Essa semana, inclusive, eu tava tendo uma conversa com Jesus. E aí eu falava assim: Jesus, às vezes a gente te questiona tanto, né? Sim. Deus, quando vai ser que o Senhor vai nos enviar? Deus, quando vai ser que o Senhor vai fazer X ou Y? Deus, quando vai ser que aquela conta vai fechar? Deus, 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 Deus. Tantos questionamentos e perguntas. E Deus, ele foi claro comigo. Maria, pare de questionar aquele que é a certeza de todas as coisas. Deus, ele é a certeza. Sim. Lá em Romanos 8 vai dizer assim, Paulo diz, eu estou certo de que. Ele tá dizendo, eu estou certo. Certo. Ou seja, não tem como estar errado, ele tá certo e Sim. acabou. Eu estou certo, eu não tenho dúvidas, eu não tenho nenhum tipo de questionamento. Lamento. De que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem principado, Pode nem nem potestade, potestade, podem nada. nos separar do amor de Deus. Então, em Deus, não tem como ter esses questionamentos ou dúvidas. Aham. Óbvio, a gente tem algumas perguntas, Sim. mas questionamentos ou dúvidas, talvez, de quem ele seja, ou de como ele quer fazer. A pergunta não é como. Aham. Deus, como? Quando? Não, a Aham. pergunta é quem? Quem é o Senhor? Se revela Aham. pra mim. Aham. Porque eu sabendo quem o Senhor é, eu consigo entender quem eu sou também. Sim. Eu acho que é isso. Eu fico vendo essa parte, você falou isso, já comunicou de novo sobre ver quem Deus é. Tem aquela passagem que Paulo fala sobre que a gente ainda enxerga como um espelho, ainda embaçado, mas vai ter um dia que a gente vai ser conhecido, vai conhecer assim como a gente é totalmente só. conhecido. Então, eu acho que é isso, sabe? É conhecê-lo. E essa obediência total que a gente tava conversando sobre, que eu tava te falando, é isso, é parar de. Porque, no fundo, quando a gente fica perguntando quando, ainda que a gente queira saber, porque a Bíblia fala que o coração do homem faz planos, então é normal. Mas ao mesmo tempo, ele logo em seguida ele vem e fala, mas a resposta certa Sim. é do Senhor. Vem do Senhor. Não que não seja certo a gente Exato, perguntar, Sim. mas muitas vezes a gente tá perguntando porque talvez seja uma pontinha de dúvida e incredulidade que o Senhor não quer que a gente tenha. Ele quer que a gente deposite nele Sim. toda a nossa expectativa. Sim. Nele. Ah, Sim. como que ele vai fazer? Olha, eu acredito tanto em você que eu sei que vai ser o melhor. Meu, vai ser no melhor tempo, no melhor e hora. você no melhor- falando do melhor, isso até me traz algo na minha lembrança, porque eu lembro que Deus, ele falou pra mim, filha, entrega pra mim o bom. Você tem boas roupas, você tem boas notas, você tem bons relacionamentos, e isso eu digo até de amizades, você tem boas coisas na sua vida. Mas eu tenho o melhor pra te dar. E eu não sabia que o melhor ele tava se referindo a um casamento santo. Aham. Porque eu não queria me casar. Sim. Não era como já. Esse papo de que toda mulher sonha se casar. Não é bem Não é assim. bem. Porque eu não sonhava me casar, nunca sonhei. Nunca foi um sonho pra mim. O meu sonho era ser uma mãe de inseminação artificial e viajar pelo mundo com meu filho. Olha, que Porque sonho. eu tive uma mãe independente, Sim, então eu queria ser essa mulher independente, sim. né? E isso foi muito ruim pra mim, Aham. porque o Senhor Jesus, ele teve que tirar a minha visão deturpada, limpar a minha visão deturpada, E te mostrar o que purificar era. e me mostrar. Não, não, não. Então, assim, eu amo meu marido. Nossa, eu não sei Aham. o que seria da minha vida sem o meu marido, amor. Eu te amo muito, cara. Eu te amo muito, muito. Eu não sei. Eu preciso ficar vivo, porque eu vou morrer primeiro com você. Cara, eu falo assim pra ele direto. Eu falo, Jefferson, eu preciso morrer primeiro. Meninas, não, você vai morrer primeiro comigo, eu não vou aguentar. Porque eu amo muito meu esposo. Mas é infinitamente mais do que eu poderia pedir ou pensar. E eu gosto muito mais da parte do pensar, porque eu não pedi. Aham. E eu nem pensei. Aham. Olha só, mas do pensar, eu nem pensei. Mas ainda assim, Deus, ele fez infinitamente mais. Sim. Quando eu abdiquei de tudo, de relacionamentos, de vida, tudo, bebidas, drogas, eu nunca pensei que o melhor que ele tinha pra mim era uma vida ordinária vivendo o extraordinário dele. Aham.
Eu não pensava isso, Aham. sabe? Não pensava mesmo. Eu pensava, quando eu me converti, Deus vai me enviar pelas nações. Agora, Agora o se Já levanta tô com a mala contenedores, pronta! aleluia, tô com a mala pronta. Portugal, tô indo. Nossa, o quê? Mas aí você vai vendo Somos que... duas portuguesas também, né? Com certeza, porque tu és depois. portuguesa, eu sou portuguesa também, tu Também. sabes que... Também. Mas hoje, olhando, eu consigo identificar isso na minha vida. Sim, Que é um processo, né? A sim. gente chega no evangelho, meu Aham. Deus, me leva. E depois, tipo, Senhor, calma, Calma. que eu tenho algumas coisas pra tratar Sim. contigo. E até você chegar em águas profundas, precisa dar alguns Sim. cômodos. A gente meio que nem Pedro, né? Que ele falou assim: eu vou lavar seu pé, porque senão você não vai ter parte Sim. comigo. Não, então lava o corpo inteiro. Exatamente. Ele Lava fala: tudo, não, lava tudo, Pedro, lava tudo. não é isso. Exatamente. Fica Exatamente. tranquilo. Eu acho que é isso. A Exatamente. gente tava comentando sobre É. quando assim que a gente se converte, eu vou agora, vou fazer tudo agora, Vou fazer tudo agora. agora. Não, me coloca. Não, tu sabe, tô pregando, tu nem sabe. Tu vai falar, olá, boa noite, Deus. E tu tá lá. Boa noite, Deus. Mano, Nath, essa foi pra tu. Ai, Nath. Nath Tico, né? Porque o Fernando também é assim. Boa noite, Deus. Aleluia. Não, são educados. Sim, São muito educados. sim. E o próprio pastor disse que a gente tem que acordar e falar o quê? É. Como que é? Bom dia, amor meu da minha vida. Gente, e é muito assim. Ele é o amor Sim. das nossas vidas, não é? É isso, exatamente isso. É. Tem mais um tempinho, só de mais uma caixinha. Eita, que Vai pegar essa aí, vontade então? de novo. Essa aqui tá como? Caracas. Vamos ver. Tchan, tchan, tchan. Eita. Ó, Se não qual for a bom, ela coisa- não vai ser. Qual a coisa mais bonita que você acredita que Deus fez por você aqui em vida até hoje? A coisa mais bonita que Deus fez por mim foi ter me salvado. Sem dúvidas. Ele não me salvou só do pecado. Deus, ele me salvou de mim. Eu não tenho dúvidas disso. Que bênção. Eu poderia estar em muitos outros lugares que não seriam na presença dele, porque eu jamais seria digna disso. Mas ele me salvou. Ele é o meu redentor. Sim. Quando eu tava. O salmista vai dizer, né? Que eu clamo o Senhor. E ele escuta o meu grito de socorro do seu trono. E ele se inclina pra mim. E que ele nos tira do lamaçal do pecado. E é assim que eu me vejo. O Senhor Jesus me tirando do lamaçal do pecado. Aham. Ele não tinha por que colocar a mão em tanta sujeira, em tanto lixo. E ele colocou a mão. Aham. E ele me limpou, e ele me purificou, e ele me deu vestes novas. Então, a coisa mais linda que Deus fez por mim, ele me salvou. Depois disso, ele não precisava fazer mais nada. Aham. Não precisa me dar uma casa própria, Deus. Não precisa me dar um carro. Não precisa me dar um bom emprego. Essas coisas são boas, Sim. mas não são tudo. Sim. Porque ele chegou, e quando ele chega, ele é o suficiente. Já era. E já era. Porque Já era. é igual o salmista fala que mas vale um dia nos seus atos que em outro lugar. E ele fala, às vezes ele tá lá, tá descrevendo, e ele fala, não tira de mim a tua presença, só não tira isso. Só isso. Porque isso pra mim já Você sabe que essa tem sido tudo. a minha oração? Não tira a sua Senhor, presença. tira tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque às vezes as pessoas, eu acho que hoje, século XXI, não que antigamente não fosse, mas hoje é muito isso recorrente. Deus, eu preciso desse cargo, eu preciso desse ofício, isso é tão pequeno. É muito Amiga, pequeno. isso é muito pequeno, isso é muito pequeno. É muito. E eu falo pro Senhor, tu conheces o meu coração. Aham. Tu conheces nada demais o meu coração. Então, tira tudo de mim. Tudo isso aqui eu considero como perda por causa de ti. A gente falou isso Sabe? hoje. É Exatamente. isso mesmo. Exato. Eu falei isso em casa esses dias. Foi ontem até, a gente tava falando sobre o plano de salvação, Uau. o Senhor, e o que as pessoas têm focado na vida. E a gente tava falando sobre que a mais importante de todas as coisas que a gente tem é o próprio Senhor. Mais importante de qualquer coisa.
do que um ofício, e ele fala que, que a gente deve viver na terra olhando para ele, olhando para o alto, olhando para as coisas que são do céu. Então ele já deu todo o processo do bolo aí, ó. Você vai viver na terra, mas foca no céu. Foca no céu. Ó, você não é cidadão da terra, você é cidadão do céu. Exato. Tem todo E trazendo o céu pra terra. Isso. E falando Você sobre tá na uma terra glória pra você. vindoura Isso. que é celeste, ela não é Isso. terrena, né? Isso. Estamos aqui peregrinando. Isso. só Ai, somos peregrinos. Nações nos esperam. Sou como um homem peregrino em terra distante, aleluia. É isso mesmo. Olha, foi maravilhoso ter você aqui hoje. Muito obrigada por ter eu aceitado meu amei, eu amei, convite. eu Muito amei mesmo. obrigada. Obrigada a você por ter me convidado. Pra mim é Muito uma obrigada. honra Pra mim estar aqui também. no Supercast da Super Amandinha. Tananana, ela, gente. tananana, Essa é ela. E muito obrigada por ter aceito. Pra mim é uma honra ter você aqui, saber a sua história, caminhar ao seu lado. Amém. A gente caminha no mistério com você. Você é líder de jovens. No caso, eu sou jovem ainda. Obrigada. Obrigada, Senhor. Ai, meu Deus. Então, a gente caminha juntos e é maravilhoso poder caminhar. Quem caminha ao seu lado sabe que sua vida é verdade. Você inspira as pessoas a buscarem o Senhor. Sei que às vezes isso pode resultar em você algum peso, mas não deixa, porque é o Senhor, não é nem você. Amém. Mas sua vida inspira as pessoas que estão ao redor. E Glória foi a Deus Deus. mesmo que me trouxe pra perto. Você sabe que ele falou pra ir lá no Ginas. Eu pensei, no Ginas? Por que Deus? Por causa dos santos. Você tem que ir pra congregação dos santos. Glória Então, a muito Deus. obrigada por isso mesmo. Que Deus te abençoe muito. Amém. Vocês que estão aqui, que acompanharam a gente, vou deixar na descrição o Instagram dela, o podcast também o primeiro, né, que a gente gravou do Supercast com o Jeff, com o marido dela. E vocês sabem dos 3 Cs, curta, comenta, compartilha. Você tá levando o reino fazendo isso também. E a gente se encontra na quarta que vem, às 20 horas. Muito obrigada por ter ficado até aqui conosco. Tchau, tchau. Tchau.